Fala, campeão, seja bem-vindo a mais um episódio de No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, com a nossa única missão de transformar você num grande campeão, num empreendedor campeão, todas as quintas-feiras, 21h30. Se você está chegando agora aqui, te inscreve no canal, vai pingar na tela agora, ó, pum, viu? Maravilha, seja muito bem-vindo, uma alegria poder estar com você sempre aqui. Quero agradecer a NV Data, nosso parceiro nesse 2024, meu querido Neto. Então, se hoje você precisa fazer análise de dados dos teus negócios, ter as tuas métricas, ter a gestão da tua empresa na palma da sua mão, o que significa isso, Álvaro? Você só consegue melhorar os teus dados, os teus números, o teu faturamento, se você tem dados. E a NV Data é essa empresa que vai te auxiliar na construção desses dados. Então, acessa aqui NV Data, que eu tenho certeza que todo o Neto, todo o seu time vão poder te auxiliar. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal e busca desenvolver suas competências de liderança, de vendas, de marketing, de inovação, de mentalidade, de gestão de pessoas, nós aqui da Academia dos Campeões, a minha escola de negócios, vai poder te auxiliar todas as terças e quintas ao vivo. A gente tem encontro comigo, com convidados especiais. A gente tem uma plataforma exclusiva para que você possa acessar a gravação das aulas e todos os outros conteúdos que nós temos da Academia dos Campeões, mais o grupo que a gente tem, mais as mentorias extras que a gente entrega sempre, com esse intuito de acelerar os teus resultados na tua vida e nos teus negócios. Então, te inscreve aí, academiadoscampeões.com, e vamos para cima. Hoje eu tenho a alegria de receber ele, que é doutor em desenvolvimento regional, coordenador da incubadora de startups IAT, que é da FEMA, ali da cidade de Santa Rosa, facilitador Lego, um grande ser humano, meu amigo, meu parceiro, diretamente de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, para o mundo. Senhoras e senhores, o rei do Lego, Nedson Jesse, seja bem-vindo, meu querido, que alegria estar aqui com você. Bom dia, Álvaro. A alegria é recíproca, a amizade é recíproca. Eu acho que temos muitas coisas em comum, né? É um prazer muito imenso estar aqui e também estar compartilhando um pouco das nossas experiências, vivências e conhecimento aí com os espectadores aí, os telespectadores, né? Web espectadores. Isso aí. Tu sabe que a nossa amizade do Nedson, eu já conheci o Nedson de outros carnavais, né? E numa das nossas viagens, que a gente sempre faz viagem e missões para eventos de inovação, eu sou um cara apaixonado por o ambiente de startup, esse ecossistema, tanto que a Academia dos Campeões é uma escola de negócios, mas a nossa mentalidade, minha e dos meus sócios, é de startup, né? De alavancar, de repetir, de criar. E eu me lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, cara, esse cara é bem famoso na região, vou tirar uma foto com esse cara. Isso lá em março de 2022. E nisso a gente formou uma amizade gigante, que já estamos em 2024 juntos, já compartilhamos viagens juntos, fizemos projetos juntos e hoje você está aqui. Nedson, uma das coisas que a gente vai falar hoje, cara, é muito sobre inovação, sobre mentalidade. O Nedson é um cara que, se você juntar todas as milhas, que esse cara ele dá tranquilamente 25 voltas ao mundo, né? O Nedson já é um cara que viaja para vários países, já foi para Dubai, Colômbia, mas tudo você possa imaginar. E aí, Nedson, eu queria saber de ti, cara, nessas tuas viagens que você foi, a gente trabalha muito aqui com pequeno empreendedor e profissional liberal. Cara, como é que é o empreendedorismo nesses outros mundos, cara? Nesses outros mundos, não, vamos lá. Nesses outros países, cara, o que que tu sente de diferente, Nedson? De mentalidade, que... Vou lá, o que que eles têm de legal e o que que eles não têm? E o que que nós temos brasileiro, a Brazuca, que é diferente do empreendedorismo mundial, cara? Bom, pegar lá, vamos já ao ponto, né? Eu acho que a mentalidade é o que difere nós deles. Daqui a pouco nós temos uma mentalidade um pouquinho mais limitada, né? A gente vem aí com as nossas crenças limitadas, que a gente não pode, enfim, que para um pode, para outro não pode. Um dos países que mais me os americanos, então, eles têm uma pegada muito diferente, né? Eu acho que eles focam muito na educação e eles têm uma pegada assim que eu acho que não é só mentalidade, eles têm rotina. Então, assim, ó, se nós for pegar aí, qual é o empreendedor que lê todos os dias, né? Nós temos várias pessoas no mundo todo. Bill Gates é um cara que lê todo dia, né? Steve Jobs era um cara que lia todo dia. E às vezes a mentalidade está em fazer leituras distintas, não ler sempre o mesmo assunto, né? Quando a gente fala em inovação, então quanto mais você abrir a tua mente
com outros olhares melhor. Mas um país surpreendente, assim, não é à toa que é a Startup Nation, né? Foi quando eu visitei Israel. Israel me surpreendeu muito, porque uma das mentalidades, algo forte lá em Israel é assim, ó, nunca desistir e não existe nunca, não existe impossível, né? O impossível, ele é um combustível para mostrar que é possível. Então, acho que aí vem nós, brasileiros, também como empreendedor. A gente vive em alguns cenários de dificuldade, mas a gente nunca desiste, né? Então, acho que tem algumas coisas em comum. Mas eu percebo, assim, nesses outros países que estão um pouquinho mais desenvolvidos, né? Os empreendedores, eles estão se aprimorando constantemente. Então, eles têm uma habilidade ali de estar se preparando constantemente. Eles entendem que ser bom ser o melhor é uma situação, não é algo definido. Então, nesse momento eu tenho excelência, mas não significa que amanhã eu não tenha. Então, acho que está aí um bom aprendizado para nós, que eles geram muitas conexões, eles são muito abertos a novas ideias, né? Então, daqui um pouco, acho que tem alguns empreendedores que eles não ouvem, né? Eu acho que tu tem que arriscar, eu acho que tu tem que confiar no teu tino, mas sempre é bom se munir de pessoas diferentes, ouvir olhares diferentes, né? Eu agora estou em breve lançando uma nova marca e aí eu fui conversando com algumas pessoas, né? Fui conversando com algumas pessoas, entendendo por que para elas era bom, por que não era bom, né? Mas a marca era minha. Mas entender que se eu estava no caminho, eu estava muito distante. Então, assim, uma dica aí é muito importante isso que nós fizemos, né? A gente vai fazer essas viagens para os ecossistemas, conhece outras pessoas, gera novos negócios. Tanto é que está aqui hoje porque a gente viajou, se encontrou, enfim, já se conhecia, mas a gente estreitou os laços de parceria, de amizade, e isso entrou os negócios, né? Isso que eu percebi nesses países, ó. Assim, os caras estudam bastante, né? E até postei agora uma frase que diz o seguinte, assim, não ouça muitas pessoas, olhe o que elas estão fazendo. Aí você segue, você busca, se inspira, né? Que muitas pessoas falam que não fazem, né? Então, acho que a gente tem que seguir aquelas pessoas que a gente está olhando que estão fazendo. É o teu caso, por exemplo, né? Quando a gente começou a nossa amizade, você estava na tua empresa, você estava com alguns negócios, estava indo a São Paulo, agora você está com um sócio, você está abrindo outros negócios, então você está fazendo. É por isso que acabo seguindo, acabo te acompanhando, não é pelo que tu fala, mas é pelo que tu faz, né? Então, e o que acontece? Há uma coerência do que tu fala com o que você faz. Então, você me passa muito mais segurança do que aquele cara que fala muito bonito, que fala, né? E eu nunca vi ele fazer nada, ele nunca mostrou nada. Então, é perigoso isso. A gente chama isso de empreendedorismo de palco, né? O cara que vai lá e que diz que tem que ser assim, que isso vai fazer, mas ele não faz, ele nunca fez, e ele não tem algo para dizer assim, ó, tá aqui a prática do dia a dia, né? Falar de dificuldade para empreendedores é fácil. Agora, quando você passa dificuldade, é diferente, né? Ah, é difícil no Brasil. Mas também não dá para dizer que tudo é difícil. Você falou uma coisa interessante, cara, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né? Cuidado os gurus que você segue na internet, cara. Cuidado as pessoas com quem tu te relaciona. Eu trago muito conceito para mim, né, Edson, do Napoleão Hill, que ele fala do conceito mastermind, né? Você tem que sempre estar com pessoas acima de você. E quando eu fui fundar a Academia dos Campeões, cara, minha tese, porque a Academia dos Campeões é fundada baseada numa tese científica, né, cara? Que o ambiente social ele modula teus comportamentos e ele é capaz de fazer você vencer a tetagenética. Ou seja, se você não é um empreendedor muito top, quando tu vai para a Academia dos Campeões, tu começa a ter aula, tu começa a interagir com outros empreendedores, aprender aquele ecossistema, aquele mindset de empreendedor, cara, tu acelera teus resultados. E uma das coisas que eu percebo, cara, eu confesso para ti, eu não sou visual, eu não sou o cara da leitura, mas eu sou o cara que ouço muito. Eu ouço muito e assisto muito. Então, eu fui descobrir outras formas de estudar
sem eu me debruçar no livro. Imagina, cara, eu não tenho paciência para sentar para ler, mas eu ponho um podcast de 1 hora, 2 horas, faço anotações, eu assisto o vídeo. E uma das coisas que eu vejo, cara, que nós brasileiros, a gente peca muito é o lifelong learning. A gente vê hoje muito rei, rainha solitária, ou seja, o cara cresceu, o cara expandiu, ele chegou num patamar, aí vem, né, assim, o platô que é o tá bom. E aí o cara trava, o cara não faz. Por que eu estou falando isso? Porque 2022 a gente estava no Soul Summit, 2023 a gente estava no Soul Summit, 2024 foi pela terceira vez para o Soul Summit. O Netson, estava brincando lá no início, o Netson é um cara que você viu, já foi para Israel, para os Estados Unidos, para Dubai, para Colômbia. Quantos países você já visitou, Netson? Finlândia? Quantos países você já visitou, cara, para 12 estudar? países. 12 países, né? E acho que agora em janeiro também me surpreendi um pouquinho, fui conhecer o sistema educacional de Londres, né? Participei da BET Londres, que é a maior feira de educação e tecnologia do mundo. E aí a gente tem o empreendedorismo na educação, né? E como que eles potencializam isso, é muito interessante, porque Londres se preocupa muito com a ideia da educação. E tem aquela máxima, né? Inovação sem educação não existe. E educação sem inovação também não existe. Inclusive, se você perceber aonde estão os maiores ecossistemas do mundo de inovação, ele é cercado pelas melhores universidades do mundo. Vai pegar o Vale do Silício, né? Tu tem Stanford, tu tem Berkeley, tu tem várias universidades. Tu vai pegar Israel tu tem a Technion, tu tem a Universidade de Tel Aviv, onde saem grandes pesquisas. Então, assim, uma está para a outra. E entender que, necessariamente, empreender e inovar não é só a educação informal, de ir lá sentar na sala, né? De ter aula com as pessoas. Mas isso que tu fala também, eu acho que é legal. Eu tenho tido uma experiência que, às vezes, eu estou um pouco cansado, porque eu passo muito tempo, às vezes, na frente da telinha, né? E tu pegar um livro e olhar, os olhos já dá uma embaralhada. Eu tenho experimentado os audiobooks, né? Então eu tenho lido com os ouvidos vários livros best-sellers. E claro que no primeiro momento, às vezes, quando tu tá cansado, tu ouve um pouco e tal, mas dá para tirar uma essência. E cheguei à conclusão que assim, que eu preciso pelo menos de 2 vezes escutar novamente, repetir a segunda vez o livro para conseguir internalizar, porque eu sou visual, né? Então eu gosto de fazer apontamentos e tal, mas não porque eu seja visual eu não tenha tido essa experiência, tá? Que é muito importante. Tu traz uma coisa, cara, interessante. Você falou uma coisa assim, ó. Nós aqui da academia, além da Academia dos Campeões, eu tenho o Instituto Campeão, que é um instituto que trabalha com educação e empreendedorismo. Por quê? Porque eu acredito, cara, que o empreendedorismo ele salva vidas, o empreendedorismo promove saúde mental, saúde física, o empreendedorismo ele melhora as condições econômicas daquele cidadão e até mesmo do ecossistema da região que ele vive, né, cara? Nós moramos em cidade do interior, eu numa cidade de 34 mil habitantes, Santa Rosa deve estar o quê hoje? 80, 90, 100 mil habitantes. E a gente é muito ativo na nossa comunidade, ou seja, o empreendedorismo não é somente você abrir um CNPJ, mas é você estar lá compartilhando, trocando ideias, servindo, fazendo conexões, fazendo pontes. E Nedson, você que é um cara, eu sempre digo, né? O podcast a gente tem o início, a gente tem o final, mas o meio a gente constrói. Cara, para quem tem filho, tá? Assim como eu tenho minhas filhas, cara, o quão importante desde a infância a gente ser. A minha primeira experiência com venda eu tinha 6, 7 anos quando eu vendia chiclete de porta em porta, né, cara? Eu comprava 5 centavos no mercado e vendia de 10 centavos. Ontem eu vi uma notícia, cara, dentro do site da Forme. A Forme é uma escola de educação financeira de São Paulo, dos meus amigos Bruno. Do Bruno, já tive uma honra de trabalhar com a Forme. E eles falaram de uma menininha que estava vendendo colarzinho de miçanga e tinha faturado R$ 2.000 por mês. Cara, o quão é importante a gente desenvolver essa mentalidade de inovação e empreendedorismo desde a base, cara, para que a gente possa construir uma nação com um pensamento mais crítico, analítico das coisas, né? Nossa, agora foi forte, né, meu? Agora, isso é resposta para doutor agora, velho. Cara,
Eu acho o seguinte, assim, ó, eu entendo que isso é extremamente importante, né? Eu diria que é uma nova mentalidade da escola também. Vamos lá. A gente fala muito em educação financeira, né? Beleza, eu acho que também concordo que ela se conecta lá. Mas ontem mesmo eu postei aí no meu Instagram como que são as escolas no Japão, né? Então vamos pegar lá, até os 4, 5, 6 anos não tem prova. Até os 4, 5, 6 anos eles aprendem como ser bons cidadãos. Eles desenvolvem habilidades de cidadania. Não adianta também eu saber muito sobre investimento, eu saber muito sobre como ganhar dinheiro, se eu sou uma pessoa estúpida, se eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa humilde, né? Então, eu acho que a educação ela é bem mais, um nível bem mais complexo, né? E você vai perceber uma coisa bem interessante. Os caras que mais têm sucesso, que mais têm grana, eles têm um diferencial daqueles que conquistam, que sobem os degraus, eles têm humildade. Às vezes tu se engana, esse cara aqui eu nunca vou ter acesso a esse cara tem um acesso muito mais aberto do que você imagina, né? E esses caras, eles investem em pessoas e essas pessoas é que triplicam o patrimônio deles. Eles não investem em patrimônio. O patrimônio é resultado do investimento nas pessoas. Entendeu? Aí que está o diferencial, né? E eles trabalham muito, entender que eles trabalham muito. Então, acho que é uma coisa que eu venho percebendo, assim, a crítica a quem tem patrimônio, aos ricos, enfim, né, cara? Acho que tem dois tipos, né? Tem aquele que é algo ilegal, imoral e não é ético, aquele que rouba para ganhar, e aquele que investe nas pessoas e a riqueza dele é a partir do investimento das pessoas, tá? E essas pessoas começam a ter sucesso também. Mas com relação à galerinha nova aí, acho que isso é importante e a ideia é criar um ecossistema educacional. A gestão financeira é uma delas, gestão emocional é outra. Vou te dar um exemplo assim, voltando de Londres, entendi que no futuro, né, a Europa hoje está muito velha e ela está atraindo os nossos talentos. Então, por exemplo, eles estão investindo muito no Brasil e logo você vai ver isso, um crescimento fantástico de startups e plataformas para a educação bilíngue, tá? Então, além do diferencial aí, falar inglês é um diferencial muito grande desde pequeno. Tem que investir fortemente nisso. Vai ser um diferencial. Desenvolver a criatividade vai ser outro diferencial. Eu trabalho com Lego, por exemplo. Essas crianças, na sua essência, desenvolver sua criatividade, porque com a automação dos processos, com a inteligência artificial, a gente vai ter que desenvolver esses potenciais maiores, né? Mas entendo assim que fico surpreso com o modelo japonês, né? O modelo finlandês também. E quando você falou em empreender, que empreender salva vidas, transforma lugares, né? É porque a essência de empreender é ser proativo, é se antecipar, é fazer a diferença no seu entorno. Então, quando a gente não é autônomo, não tem autonomia, a gente é proativo, a gente depende da CLT, a gente depende do governo. Já imaginou se não tivesse nem empreendedor? Eu digo empreendedor no sentido assim, ó, nós temos empreendedores de empresa e temos empreendedores que fazem a diferença e não tem empresa, né? Eles são empreendedores da vida, eles fazem a diferença no seu entorno. Então, eu acho que investir desde pequeno é importante. A escola tem que passar por uma mentalidade e nós não temos que fazer na escola necessariamente produzir empresários, não é essa a pegada. Eu acho que o dom de você ter o teu negócio, a tua empresa, também não é para todos, né? E é aquele negócio, se nós não tivéssemos ninguém empreendedor, o mundo não seria mundo. Mas se nós tivéssemos todo mundo empresário, o mundo também não seria mundo. Então existe um equilíbrio, né? Mas eu entendo que o empreender no sentido de fazer a diferença e no sentido de transformar a vida das pessoas no entorno, seja eles por uma empresa ou por uma ação tua, né? Empreender faz a diferença. Edson, o que tu percebeu, cara, nessa tuas viagens internacional, estudando esses ecossistemas, cara, que as pessoas falam assim que a NASA tem que vir estudar o brasileiro e tal. Cara, o que a gente tem de bom que tu percebeu, tipo assim, cara, isso é só no Brasil que rola, velho?
E não tem nos outros lugares. Esse termo que tu falou aí é muito interessante, porque quando eu fui na Finlândia, a instrutora disse assim, né, que nós usamos muito esse termo, né? Ah, a NASA tem que vir estudar o brasileiro, né? E ela disse que é o... Por quê? Porque nós somos muito bons de fazer... Nós somos muito bons de inovação. Nós somos muito bons de invenção. E inventar não é inovação. Invenção não é inovação. Então, vou dar um exemplo para ti assim, ó. Quem é que inventou o avião? Foi o brasileiro. Pergunta se Santos Dumont ganhou dinheiro com a invenção dele. Não. Quem é que inovou o meio de transporte? Os americanos com a Boeing. Quem é que ganha dinheiro hoje? A Boeing. Tá? Então, assim, a invenção, inventar, fazer aquele, pega tal coisa, faz tal coisa, porque a inovação gera nota fiscal, ela gera dinheiro, por isso que ela é inovação. Senão, ela é uma invenção. Ah, o cara lá descobriu uma forma de fazer com que tal coisa melhore. Bom, é uma invenção. Aí ele vai ter que ir lá criar uma patente e dar direitos e vender. Aí é inovação. Então, assim, ó, o brasileiro é muito bom de invenção, ele tem muita criatividade. Mas como que eu torno isso grana? Como que eu faço isso gerar resultado, gerar receita? Isso é inovação. E aí, lá na Finlândia, ela disse assim, o Brasil, que a gente usa muito, né? Ah, o brasileiro deve ser estudado pela NASA. E ela disse que não, que o brasileiro não deve ser estudado, o brasileiro deve estudar, não ser estudado. Ele deve estudar. Significa o quê? Nós temos um potencial de criatividade e invenção e imaginação muito maior que as outras nações. Como nós estudamos pouco, nós conseguimos ganhar em cima disso. Aí vem as outras pessoas aqui e levam os nossos talentos que têm esse diferencial. Esse é o nosso diferencial. Se nós formos pensar hoje no mundo, nós somos um dos países que está no topo da criatividade, mas nós estamos muito longe da inovação, né? Por quê? Porque se nós aliarmos conhecimento, estudo e criatividade e imaginação, nós transcendemos o mundo da inovação, né? E não estou dizendo que nós não somos inovadores também, mas a gente não está num ranking de inovação. A gente está num ranking de imaginação, de criatividade, de inventar. Nós conseguimos inventar. O que eu percebo desses países é que eles conseguem aliar isso, e a Finlândia, por exemplo, ela entende muito claramente assim, ó, vocês são muito mais criativos do que nós somos mais engessados, né? Então, eu entendo isso, e às vezes nós somos criativos em função da própria situação, né? Nós achamos uma saída para a situação, mas nós ainda não estamos num nível de usarmos isso como inteligência de negócio, sabe? Inteligência competitiva. É isso que nos falta. Tu trazendo isso aí, o que me veio assim, ó, a gente cria, mas a gente não consegue sustentar. Não, e a gente assim, ó, a gente até cria, mas essa criação, ela está no nível de protótipo, né? Certo? Nível de protótipo. Então a gente não testou, não validou, não chegou até a etapa final do produto que está pronto para mercado. Quando ele está pronto para mercado, ele gera nota fiscal, né? E aí ele é uma inovação. Vou dar um exemplo aí, ó. O cara aquele que criou a Decor Color, né? Que hoje está bombando, tá? Ele inventou uma tinta lá, ele criou, ele pensou, ele pesquisou, ele usou muita tecnologia dele, né? E construiu aquilo. E até então era uma invenção, que a tinta ficava ali e tal. E ele não tinha como concorrer com grandes empresas. Ele precisou do investidor, mas ele foi lá, ele provou, né? Ele foi lá e provou que o material dele era bom. Encontrou um investidor que acelerou ele. E hoje é um case de sucesso no Brasil todo, né? O nada mais, nada menos que o Apolinário, dono da Polishop, né, cara? Exatamente. Então, o que acontece? E o Brasil hoje, ele tem muitos caras como aquele cara. E também tem muitos investidores. Então, para quem está nos ouvindo aí e que tem uma ideia para resolver, que possa resolver um problema, eu vou relatar quando cheguei, eu fui para o Vale do Silício, né? Que era o meu sonho, conhecer o Vale do Silício e tal. A gente foi lá num lugar e o cara me fez uma pergunta: por que tu está aqui no Vale do Silício? Né? Não porque o lugar é famoso, mas na minha cabeça, assim, as pessoas que estão lá, elas são muito prósperas, elas ganham muita grana e geram negócios no mundo. E eu disse para eles assim, cara, eu vim aqui porque eu quero empreender e quero ganhar muito dinheiro.
E aí ele disse assim, ó, tu veio para o lugar errado. Aí eu não entendi, né? Tá, mas vocês não ganham dinheiro? Vocês não empreendem? Aqui não tem várias empresas, os mais diversos segmentos? E ele disse assim, sim, mas todas as empresas aqui, elas não têm o objetivo de ganhar dinheiro. O objetivo maior, o propósito maior das empresas aqui é impactar positivamente o maior número de pessoas. E são essas pessoas que vão te dar os resultados. Então, assim, ó, é toda uma mentalidade de empresa diferente do que a gente tem. A empresa tem que tirar lucro? Tem que tirar lucro. Não existe empresa que não vai sobreviver. Mas quando você foca no lucro, você esquece de impactar as pessoas. E quando você impacta as pessoas, você transforma o seu entorno. Quando você transforma o seu entorno, isso vai girando uma bola de neve. Então, o propósito é impactar as pessoas, e pessoas impactadas vão te levar o dinheiro até você. É óbvio que não existe nada de graça, né? Ser bem claro. As pessoas têm uma confusão. Ah, no Brasil nós temos as universidades de graça, educação de graça. Cara, não tem nada de graça. Nada. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Não existe, cara. Tem que parar disso, sabe? Porque assim, ó, se você está ganhando, alguém trabalhou a mais para que você estivesse ganhando. Então, assim, ó, se eu estou numa escola pública que não tem dinheiro, que eu não pago, alguém está pagando, porque o dinheiro não cai do céu, a estrutura não cai do céu e não existe dinheiro público, tá? Só para ser bem claro, não existe dinheiro público. Esse dinheiro ele se diz público, mas ele vem dos impostos do trabalho, que é resultado do trabalho. Então não existe dinheiro público, né? É dinheiro como qualquer outro. É o dinheiro do suor do trabalho. E às vezes eu vejo as pessoas confundindo isso, né? Então, assim, ó, não misturar oportunidade, não misturar nada de graça, nada é de graça, tá? Se nesse momento tu está recebendo um benefício que você não teve que desembolsar, alguém está fazendo isso por você. E eu vejo muita gente ainda não sendo grato por isso, né? Certo? Mas então, entendo que empreender faz tudo isso, cara. E você já imaginou quando você tem várias pessoas, as crianças desde pequeno aí entendendo que eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da sua comunidade, no desenvolvimento de um país e por que não no desenvolvimento de um mundo, né? Elas vão contribuir para o desenvolvimento global, cara, também. Falou uma coisa interessante, cara, assim, a gente tem uma cultura muito diferente aqui em casa de educação com as meninas, né, cara? A gente estimula elas a pensar, a gente não salva elas, a gente estimula elas a construir, a gente estimula elas a se relacionarem, tanto que é interessante, né? Agora minhas filhas mudaram de escola. No primeiro dia eu cheguei para minha filha maior, para Ana, né? A Ana tá com 6 anos hoje, eu perguntei, e aí, Ana, como é que foi? Papai, já fiz amigos. Porque a gente aprendeu, a nossa geração, eu tô com 35, né, Nedson? Mas enfim, a nossa geração, o que a gente aprendeu? Não fala com estranho. E interessante que todos os lugares que as minhas filhas vão, cara, esses dias a gente estava em Condor, que é um outro interior, elas foram para a pracinha, daqui a pouco tinha duas menininhas, elas já estavam brincando, ela disse, papai, fiz amizade. Cara, aí tu pensa assim, ai, que coisa linda, que bonitinho da criança. Cara, isso é inteligência social. É a forma com que tu te relaciona com as pessoas. E aí tem gente que às vezes diz assim, ah, mas eu sou empreendedora, eu não gosto de gente. Cara, não existe não gostar de gente. Empreender é relacionamento. Se eu tô aqui com o Nedson, é porque é relacionamento. E o Nedson me indicou para serviços, e eu indiquei o Nedson para serviço, e nós vamos fazer serviços juntos. É assim que funciona. E muitas vezes, cara, as pessoas acham que inovação é você criar algo, cara, muito fora, mas eu vejo assim, Alex, na minha humilde percepção, cara, se você não convive num ambiente, tu começa a conviver, é uma inovação para ti. Pode ser uma inovação. Eu tenho uma palestra chamada Mentalidade Inovadora, que não vem muito desse, vem mais do conceito de romper os medos, barreiras e crenças para inovar e fazer diferente. Muito nessa linha, né? O tema central. E tu falou uma coisa interessante, cara.
A educação, puta, esse foi um podcast assim sensacional. A gente tem que gravar outros, né? Fazer mais coisa, cara. E aí, quando. Vamos, beleza, Álvaro, eu tenho hoje uma empresa e eu quero que essa empresa seja top. Precisa haver uma educação dentro da empresa também, uma construção de cultura. Beleza, saímos lá das criancinhas até os 10, 12, 15, 14 anos, vamos trazer para hoje, né? Um profissional liberal, um médico, um arquiteto, um psicólogo, ou alguém que tem uma pequena empresa ali, 4, 5, 6, 10 funcionários. Cara, o quão importante desenvolver uma educação inovadora dentro dessa organização para que ela possa prosperar. Tu viu que eu tô tirando uns rojão para ti, né? Eu levanto a bola e tu corta. Acho que é bacana, assim, né? A gente sempre entende a educação como educação formal, né? E você agora abriu um precedente aqui, empresas que educam. Então tem uma relação com a cultura. A empresa está conectada com a comunidade. É um bom título aí para escrever um artigo aí em breve. Empresas que educam, por quê? Porque existe uma educação corporativa. Ela, assim como a sociedade, ela é um organismo vivo, a empresa também é uma organização, é um organismo vivo. Ela é viva, cara. A empresa é viva. Eu sempre questiono lá o professor de TGA, que diz que a empresa é uma engrenagem. Eu discordo dele, a engrenagem não tem vida, né? E uma organização, uma empresa, ela tem vida porque ela está conectada com o ambiente. Então, a empresa respira, a empresa tem sangue nas veias da empresa. Então, é isso aí. A empresa é isso, né? Ela é um ser orgânico. E quem faz parte da empresa, né? São pessoas. E para que essa empresa existe? Para atender pessoas. Então, existe isso. Isso é extremamente importante. Eu acho que a educação corporativa, ela também faz a diferença. Ela dá, eu diria que ela dá um polimento, né? Acho que fica mais polido em business, em negócios, né? E negócios com ética, negócios com transparência. Eu gosto muito da história da Lego, né? A história da Lego é muito interessante porque a Lego é uma empresa que passou várias vezes por vários perrengues, né? E ela é uma empresa resiliente, tá? E num determinado momento, quando a empresa nasceu, todo mundo, às vezes eu faço umas atividades e o significado do pato, né? A Lego tem um significado muito forte como pato, porque a Lego era uma empresa que fazia brinquedos de madeira. O primeiro brinquedo de madeira que ela fez era um pato de rodinhas, né? As crianças podiam brincar com um pato de rodinhas. E aí, eles estavam passando por dificuldades e o filho do dono, do criador da Lego, né, saiu vender no Natal. E, de repente, numa semana, ele voltou e disse, pai, ó, o negócio é o seguinte, eu consegui triplicar o nosso faturamento fácil. E o pai dele perguntou, nossa, que bom isso, né? Ficou feliz. Mas o que você fez para triplicar a nossa receita? Eu passei apenas uma demão nos patos. Sabe o que o cara falou? Eles falaram assim, agora você vai aprender uma lição comigo. Você vai pegar esses patos e trazer todos eles de volta para a fábrica. E você vai passar as 3 demãos que nós temos que passar. Moral da história. A Lego sempre prezou pela qualidade e ele disse assim, nunca devemos enganar nossos clientes. Isso para mim é extremamente fantástico. Então, assim, ó, esse lucro, né, necessariamente ele impactou negativamente ou ele não entregou aquilo que eu estava me propondo para aquele público. Então, assim, ó, eu acho que essa moral ela vale para nós também, né? Quando nós fizermos algo, a gente faz algo que a gente gosta, com paixão, mas faz bem feito, né? É melhor fazer o básico bem feito do que querer fazer o complexo mal feito, né? Então, acho que é por aí, isso é um aprendizado para todos nós, seja para a empresa, seja para a vida da gente, né? Então, assim, ó, se alguém te desafia, esses caras leem 10 livros por semana, não consigo fazer isso, beleza. Mas faz o básico, cara. Lê pelo menos 5 minutos por dia, qualquer coisa. Leia 5 minutos por dia. Isso vai fazer uma diferença. Se não consegue fazer 20, não tem problema. Mas assim, ó, cria hábito. Cria hábito. Quando você falou da mentalidade, né?
você falou de um negócio que me chamou muita atenção. Até então, como quando tu fazia atividades físicas? Muito pouco. Você percebeu que você precisa para ter uma vida saudável. Aí, quando você tem uma mentalidade de uma vida saudável e que a máquina do teu trabalho é você muda de mindset. Tu muda a tua mentalidade. Você começa a mudança de mentalidade começa por mudança de rotina, mudança de hábito. Viu, Nedson? Nesse livro que eu estou estudando agora, Atitude Mental Positiva, o Napoleão Hill, ele fala lá, cara, ó, por incrível que pareça, eu não sou o cara muito da leitura, mas quando eu leio, eu sento e debruço. Ele fala lá, ó, 17 princípios do sucesso. 16º princípio, manutenção da boa saúde física e saúde mental. Quando eu fui estudar com o vice-presidente da Disney, uma das coisas mais incríveis que eu fiz na vida, eu fiquei 12 horas com o Dan Cockwell, que foi o vice-presidente da Disney. Primeira competência que ele falou da liderança. Cara, aptidão física e aptidão mental. Primeira coisa que ele trouxe isso aí. Então, Ditado, Alvo, quem não está preparado para a guerra é o primeiro que morre. Morre. Cara, tu falou uma coisa interessante. Vou pegar um gancho para tu conectar aí. Várias empresas nascem, mas quando você faz do jeitinho, tu não cuida da cultura, da tua excelência, da tua entrega. Eu vou resumir o que eu vou te falar em 2 frases. Cara, uma das coisas mais lindas na vida é você ter um CPF e um CNPJ limpo, cara. O que significa? Daí tu falou com a Lego, né? Não, recolhe todos os patos, nós vamos dar as 3 demãos, porque isso não é uma coisa para fazer. E aí, já pegando o gancho, né, cara? Hoje você fazer, é uma bosta isso, né? Mas você fazer o básico no Brasil já te coloca acima de muita gente, né, cara? E o Napoleão Hill fala uma coisa que é interessante, cara. Se você quer ter sucesso, tem que. Não é fazer o básico, é fazer um esforço extra. E fazer o esforço extra é inovar. Álvaro, só fazer o que os outros não fazem já é inovar, né? Puta que pariu, Nedson. Meu Deus, como é que é isso aí? Só fazer o que os outros não fazem já é inovar, né? Porque o que os outros não fazem... Deixa eu sentir essa... Cara, bola cheia de novo aí. É só você começar a fazer o que os outros não fazem, né? O que acontece? O que os outros conseguem fazer, que todo mundo sabe fazer, é tirar o tempo para falar dos outros, né? É tirar o tempo para criticar os outros, é tirar o tempo para pensar como que esse cara está ganhando dinheiro. Só pode estar roubando, não pode estar trabalhando, né? Então, o tempo que essa pessoa está fazendo isso, ela está perdendo de fazer o que o outro fez. Porque inovar é só fazer o que a grande maioria não faz. Né? Só um pouquinho, Nelson. Senhoras e senhores, para tudo. Vai chegar agora o momento de ir no alvo com o convidado. O no alvo com o convidado é aquele momento que o convidado dispara a estilingada, que dá o ouro em pó, mas que às vezes chega e dá uma bolachada na nossa orelha para acordar. Nedson, fala a frase, de novo aquela, discursa e senta lá. Senhoras e senhores, agora você está em tela cheia aqui, no alvo com o Nedson. Álvaro, aí a gente estava falando de inovação, né? Eu acho que inovar já é fazer o que a maioria não faz. Inovação, para mim, já é fazer o que a maioria não faz, né? E entendo que inovação também é quando você uma inovação do teu hábito, né? É deixar obsoleto o que você fazia até ontem. Quando o que você fazia até ontem passou a ser obsoleto, é inovação, né? E essa inovação, certamente, ela vai dar bons resultados, esses sejam financeiros ou não, mas vai dar. Se você tem uma boa saúde, você vai ter mais possibilidades de atender mais clientes. E isso vai te dar dinheiro. É inovação, cara. É? Então, assim, já fazer mais do que a maioria faz, já é inovar. Já é uma inovação fantástica. Eu vou dar uma dica aí, que tá? Eu gosto muito da leitura, então dá uma dica de leitura. É um livrinho de bolso aqui, ó, tá? Do Napoleão. Vale a pena tu devora ele no final de semana. Esse é um outro livro também muito bacana, ó, galera aí, tá? Esse livro aqui é bacana. É interessante isso aqui, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas tem pouco autoconhecimento, né? A gente se sabota achando que é só o Nedson e o Álvaro que conseguem fazer o que estão fazendo.
e necessariamente não. É quando você tem um autoconhecimento e saber o que você gosta, e que Ikigai eu acho bacana, né? Saber o que você gosta, o que te dá prazer, e é isso que faz da gente pessoas diferentes. E a inovação, ela é algo que eu acho que é fantástico, assim, ó. Eu uso algumas palavras que é fé, trabalho e ação, que é igual a evolução. Inovação nada mais é do que uma evolução, né? Se você for pegar como que eram os meios de comunicação, e hoje nós temos o celular, internet, inteligência artificial, é uma evolução, tá? Então, eu entendo que fé, trabalho e ação é igual a evolução. Não existe como você evoluir como ser humano, evoluir como empresa, evoluir se você não tiver fé naquilo que você faz, se você não trabalhar e se você não agir. Porque tem muita gente que tem fé, trabalha, mas não age e não vai cair do céu. Então, essas três palavras trabalhando de forma conjunta, eu tenho fé, eu trabalho e eu ajo, né? Eu penso, mas coloco em ação. Você certamente será uma pessoa que estará em evolução, constantemente estudando, constantemente conhecendo outras pessoas, né? E a dica de ouro é experiências e network. Viva novas experiências. Seja onde você estiver. Ah, eu nunca fiz comida. Cara, vai fazer uma comida ou se desafia a fazer alguma coisa. Viva uma experiência. Tinha um cara que falou o seguinte: eu tenho 96 anos e eu só me sinto vivo porque a cada dia eu aprendo algo diferente e eu posso ajudar uma pessoa diferente. Eu conheço pessoas de 19, 20 anos que já estão mortas, né? Estão mortas num corpo jovem, mas estão mortas de mentalidade, estão mortas de fé, estão mortas de ação, porque elas não agem, elas esperam as coisas acontecer. Então, a inovação tem muito a ver com isso, e a inovação, ela parte de uma inspiração. E que a gente possa ser, que eu acho mais interessante ainda, né? Quando eu fui fechando aí nosso bate-papo, quando eu fui para Medellín, e aí o governador do distrito de Medellín disse o seguinte, assim, que eles tinham inovado, que eles tinham um ecossistema muito pujante, mas que de nada adiantaria nós ir lá e copiar. Ele disse assim: vocês vão copiar, não vai dar certo. Vocês têm que vir para cá se inspirar e fazer melhor, né? E aí ele encerrou a frase dizendo assim, que para eles no ecossistema o recurso natural mais importante são as pessoas, eram as pessoas. O recurso natural mais importante são as pessoas. Então acho que é por aí, tá? É esse fechamento e essa dica. Muita network, né? Network é extremamente importante. Nós não estaríamos aqui se não fosse essa network, né? Só que é o seguinte, network tu não faz apenas, não que não possa fazer, sentado, né? Ou pelo LinkedIn, ou adicionando pessoas nas suas redes sociais. Network tu faz olho a olho, cara a cara, né? Sentado ali, tomando uma água, conversando. Nós fizemos aí, às vezes, se encontramos num restaurante, estávamos no mesmo ônibus, enfim. Eu acho que quanto mais pessoas você conhece, mais você se torna diferente também. Acho que é extremamente importante isso. Network tem sido a base de muitas coisas boas. E tem uma ideia que diz assim, ó, se um dia tu precisar e tiver com dificuldade, vai ser o teu melhor amigo, o teu melhor network que vai te ajudar. Nedson, obrigado, cara, de verdade, por você ter estado aqui. Eu sempre digo, né, cara, Cristo falava, né, fé sem obras, fé sem ação, fé sem obras não é fé, então se a gente fala que a gente tem fé, a gente tem que ir para cima. Cara, agradeço de verdade a NV Data, sempre parceira conosco, a Academia dos Campeões, que proporcionam, que patrocinam todos esses episódios de 2024 inteiro, serão mais de 50. Nedson, de verdade, cara, obrigado por você ter estado aqui. O nosso convidado, você que chegou até o final, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário aqui para o que você tirou de mais importante. E, Nedson, vende teu peixe aí, cara, fala dos teus contatos, onde as pessoas te encontram, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso momento aqui. Beleza, Álvaro. Bom, eu trabalho com educação, eu trabalho com negócios, com inovação. Vocês podem me seguir no meu Instagram, é @netsonjesse. Hoje eu sou facilitador da Lego, eu tenho uma gama de treinamentos bem diferenciadas, onde as pessoas
se entregam, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas entregam o melhor de si, né? Então, é algo novo na parte de treinamentos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, vocês podem me encontrar também com essa mesma, o meu nome lá no LinkedIn. Então, me sigam, eu produzo material, conteúdo. A ideia é que a gente possa compartilhar e juntos sermos melhores. Tá aí, Alvarozão. Maravilha. Obrigado, querido. Deus abençoe. Até a próxima, tá, irmão? Valeu, um abração, tudo de bom. Nos vemos por aí. Um abração. Tchau, tchau, galera. Para você que ficou até agora aqui, muito obrigado. Te inscreve no canal. Se o podcast existe, é por sua causa, é para você, para ver a sua evolução pessoal, profissional. E te inscreve. Obrigado, NV Data. Obrigado, Academia dos Campeões, por nos ajudarem a construir e fazer com que a gente fortaleça a nossa missão, que é uma só: colocar você e seu negócio no topo do pódio.